Graça e paz. Subir aqui é um teste para o coração. Hoje eu vou trazer a palavra que Deus possa me usar grandemente, porque essa palavra, ela me tocou o mês todo. Eu tinha preparado para abertura, mas o Espírito Santo de Deus, ele me trouxe para trazer a mensagem, não a abertura do culto, sobre esse tema. Essa mensagem aqui, ela foi me confirmada de diversas formas. No ponto de ônibus, em reunião na família, que a gente sempre tem nos sábados. Então, assim, no louvor também, que acabou de cantar aqui. Então, assim, essa mensagem, ela me tocou muito. Eu não vou falar que ela me incomodou, porque o que é de Jesus, ele não incomoda. Jesus, ele nos abençoa. Então, essa mensagem que eu trago hoje é uma mensagem, eu digo que ela é um pouco forte. Essa mensagem eu trouxe no dia 26/2, que ela está em Mateus 6:10. No dia 26, eu só peguei essa parte do Mateus 6:10. Venha sobre nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Hoje vai ser diferente. Vamos ler aqui Mateus, primeiro, o título da minha mensagem era outra coisa também que eu ficava, Senhor, eu vou falar o quê? Que título caberia certo para essa mensagem? Eu pensei, sexta-feira, os irmãos iam falar, sexta-feira por quê? Na minha terra, sexta-feira significa dia de faxina. Hoje nós vamos fazer uma faxina aqui. Mas a mensagem de hoje, eu coloquei outro nome. O que você não quer para os outros, como diz, não queira para os outros o que você não quer para si. Essa frase, logo quando eu entrei na família, a minha sogra falou essa frase uma vez, eu falei, gente, é diferente, né? Não queira para os outros o que você não quer para si. Então, essa mensagem, hoje nós vamos ler o Pai Nosso. Sempre eu faço a pergunta, né? O Pai Nosso, uma oração que transforma relacionamento. O Pai Nosso é isso, é uma oração que ela transforma relacionamentos. É a oração modelo que Jesus deixou, né? Que Deus deixou para a gente, mas a gente lê ela assim, no automático. Só que ela não tem que ser lida no automático, ela tem que ser esmiuçada, ela tem que ser realmente, você tem que ler e entender o que você está lendo. É igual o que a Miriam falou aqui a respeito do louvor. A gente vai louvar, a gente tem que saber o que está louvando. Então, se você não sabe o que você está louvando, é melhor não louvar, porque você está fazendo ali, você está adorando ao Senhor, prometendo coisa que você não vai cumprir. Amém? Coloca para mim, por gentileza, Mateus 6, do 9, Mateus 6. Eu vou pegar aqui minha cola, tá? Que a minha cola ela está melhor. Não que esteja diferente, que tem versões diferentes aqui. Nesse coração que eu dei para vocês, vamos ler. O Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Então, aqui, o Pai Nosso não é apenas uma oração a ser repetida. É um modelo de vida. No coração dessa oração, é uma das coisas mais difíceis que Jesus nos pede. Perdoar.
essa mensagem também ela me incomodou muito. Quando você vem à igreja, você vê os bancos vazios. É triste, porque muitas pessoas saem da igreja por quê? Porque saiu magoado com alguém, alguém magoou essa pessoa. E, infelizmente, o inimigo aproveita essa é uma desculpa que ele usa para poder tirar o servo de Deus da igreja. Então, eu não vou, a irmã Miriam olhou de cara feia para mim, eu não vou para a igreja mais. Só que quem morreu na cruz por você não foi a irmã Miriam. Quem morreu na cruz por você foi o Senhor Jesus. Nós estamos colocando muita culpa em Deus para as nossas desculpas. Está errado. Quem morreu na cruz foi quem? Lá em João 3,16 fala o quê? Que Jesus amou o mundo de tal forma que Ele deu o Seu Filho unigênito para morrer por todos nós, para perdão dos nossos pecados. Aí eu não venho na igreja porque a irmã Miriam me olhou de cara feia. Não, não foi a irmã Miriam, o sacrifício na cruz não foi o da irmã Miriam. Então, essa mensagem me incomodou muito, pelo fato da igreja estar vazia. As pessoas estão simplesmente não vindo para a igreja, por causa da desculpa que o irmão me magoou. Irmãos, Jesus está voltando, nós não estamos nesse tempo de ficar aí, com mimimi, de dizer que eu não vou para a igreja e usar de desculpa que a irmã Miriam me magoou. Não, nós precisamos simplesmente vir para a igreja, porque Jesus é um exemplo, tá, irmã? Da irmã Miriam é um exemplo só aqui. Irmã Miriam não me magoou não, pelo amor de Deus. Só é um exemplo aqui, porque é como a irmã Miriam acabou de descer aqui. Então, o perdão. Hoje eu vou trabalhar sobre o perdão. E eu peço que os irmãos me compreendam, vou ler um pouco, porque eu fiz um esboço aqui, e eu preciso passar essa mensagem que Deus quer que eu passe para a igreja. Amém? Primeiro, Pai Nosso. O Pai Nosso, quando você ora, ele te reflete o quê? Ele fala sobre família, né? Pai Nosso. Ele não é só o meu pai, ele é o pai de todo mundo. Então, o quê? Ele está simplesmente retratando como família. Nós somos o quê? Nós somos a família do Senhor Jesus. Nós temos a nossa família de sangue, e nós temos os nossos irmãos aqui também, do Senhor Jesus. Então, quando você lê Pai Nosso, é um retrato de família. Jesus não nos ensinou assim, dizer Pai meu. Não, ele coloca Pai Nosso. Isso já fala de um relacionamento quando reconhecemos Deus como Pai. Então, automaticamente reconhecemos o outro como irmão. Nós somos irmãos em Cristo. Amém? Não dá para chamar Deus de Pai e tratar o próximo como inimigo. A oração de Jesus, que Jesus nos ensinou, ela é coletiva por natureza. Ela nos tira do individualismo. Você não pode amar a Deus que não vê e odiar o irmão que vê. Está em 1 João 4,2. Perdoa-nos, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendidos, né? Tem nos ofendido. A condição aqui, essa é a única petição que o Pai Nosso, que Jesus repete e ele explica logo depois. Então, vamos ler aqui no Pai Nosso, por gentileza. Coloca para mim, por favor. Ali fala, vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. Aqui está uma chave. Temos perdoado? Ou nós não estamos perdoando? Porque nós não estamos voltando para a casa do Pai.
nós não estamos perdoando. Então, assim, nós estamos, quem ora o Pai Nosso, infelizmente é uma oração mecânica, não está orando para realmente trazer para si o que precisa trazer, que é o perdão. O Pai Nosso, se você for trazer ele, estudar bem ele, você vai entender que é uma oração modelo, por quê? Ali ela retrata que você vai pedir perdão, que você venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, não a nossa vontade. Então, esse Pai Nosso, quando Jesus deixou como oração modelo, é uma oração forte. Quando você vai orar, você tem que ter cuidado que você está orando, porque você não está liberando o perdão. Como é que você quer que Deus te perdoa? Aqui no Mateus 6, 14 e 15... Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Olha a condição. Deus só vai me perdoar se eu te perdoar. Como é que eu vou orar? Eu peço para Deus, Pai, nós somos pecadores, a gente peca todos os dias. Como eu vou pedir para Deus me perdoar se eu não estou conseguindo liberar o perdão para o irmão? Por que os irmãozinhos não estão voltando para a igreja? Porque eu magoei o irmão e eu não tenho a coragem de ir lá pedir perdão para o irmão. O meu orgulho está maior do que eu ficar orando para Deus. Pai, me perdoa, mas eu não sei liberar perdão. A condição está aqui. Por que é oração modelo, Pai Nosso? Por isso, porque eu preciso, primeiro, liberar o perdão para Deus me perdoar. Está na palavra, irmãos. Está na palavra. Então, assim, a gente tem que ler, a gente tem que realmente orar essa oração modelo e praticar. Não adianta eu simplesmente só orar. Ah, não, vou perdoar não. Para quê? Eu não preciso de perdoar. Precisa sim, porque se você quer ser perdoado, você precisa perdoar, você precisa liberar o perdão para o irmão. Vamos lá, se eu magoei o irmão que está em casa, que não está aqui na igreja hoje, eu preciso ir até esse irmão pedir perdão, para que esse irmão volte. Para aqui, porque os bancos estão vazios. Muita gente saiu da igreja, a gente sabe que a gente ouve relatos de pessoas, quando você vai conversar. Ah, eu não vou para a igreja porque o irmão me magoou, o irmão fez isso comigo. Só que ele ainda não amadureceu o suficientemente, ele não está convertido para entender que quem morreu na cruz não foi a irmã Miriam. Você entendeu? Não foi a irmã, vou mudar, não foi a irmã Zenate, não foi o irmão Felipe. Você entendeu? Eu preciso pedir perdão para que o irmão venha para a igreja. Eu não quero esse fardo na minha vida, que o irmão não vai para o céu porque eu simplesmente fiz algo para o irmão. Nós temos que deixar o orgulho de lado, porque se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado. Na Bíblia fala que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. Está na Bíblia. Por quê? Que simplesmente eu com o meu orgulho, ah não, imagina, por que eu vou pedir perdão? Eu não fiz nada. Você acha que você não fez, mas se eu for conversar com alguém, a irmã Sheila fez sim. A gente precisa liberar o perdão. Amém? Por que perdoar é tão difícil? Porque a dor é real. Porque achamos que perdoar é dizer que isso que aconteceu foi certo. Ah, fizeram o que fez comigo ali, está certo. Não, não está certo. Eu não estou aqui, eu não tenho o direito de magoar ninguém. Eu não tenho o direito de simplesmente desfazer de ninguém, porque eu não sou melhor que ele. Nós somos imagem e semelhança de Jesus. Todos nós somos irmãos. Quando você ora o Pai Nosso, é Pai Nosso. Eu tenho irmãos, eu não sou sozinha no mundo. O que o perdão não é? Não é fingir que não doeu. Não é necessariamente restaurar a relação como antes. Eu vou lá, peço perdão. Mas eu venho aqui, eu posso conviver. Eu preciso conviver com ele. A pessoa me magoou, vou lá, peço perdão. Mas,
Não vou perdoar, não. Vou virar a cara para o irmão. Não quero saber. Precisa perdoar. Você não precisa conviver com ele, tá? Mas perdoar você precisa. Não é depender de um pedido de desculpa do outro. O que é perdão? É liberar para o outro a sua cobrança. É se libertar junto. É um ato de obediência e fé, não de sentimento. É reconhecer que nós também somos devedores perante Deus. Amém? Aqui tem um dizer aqui, que é quando você tem mágoa do irmão, você tem raiva, você carregar essa pedra o dia todo, pesada. Você falar assim, eu não vou perdoar o irmão não, mas o peso é seu, o coração que precisa ser limpo é seu. O pastor pregou domingo, que a casa está cheia, o copo está cheio. Jesus, ele não habita em templo sujo. A mágoa é sujeira. A falta de perdão é sujeira. Ela precisa sair para Jesus habitar. Se eu tenho mágoa, se eu tenho a sujeira no meu coração, Jesus, ele não vai habitar, não. Eu preciso me esvaziar para que o Espírito Santo, para que Deus venha habitar em mim. Se eu não fizer isso aqui, se eu vim para a igreja com mágoa do irmão, se eu tenho um orgulho de pedir perdão para o irmão que me magoou, ou que eu magoei o irmão também, fica difícil Jesus habitar. Muitas vezes, o mal que precisamos ser livrados não vem de fora. Vem da amargura cultivada dentro de nós. Livra-nos do mal. Quem está cultivando o próprio mal somos nós. Sem liberar o perdão. Amém? A falta de perdão adoece o corpo e a alma. Destrói casamentos, amizades e famílias. Fecha os céus sobre a nossa oração. A nossa oração não passa. Porque aqui no próprio Pai Nosso já fala. Eu tenho uma condição. Para Deus me perdoar, eu preciso perdoar. Deus não vai me perdoar se eu não fizer isso. A condição é essa. Amém? Quando pedimos para ser livrados do mal, estamos também pedindo graça para não deixar a raiz da amargura crescer. Nós precisamos reconhecer que realmente está fazendo mal para a gente. Quando você tem mágoa, quando você tem raiva do irmão, você acha que você morre espiritualmente, você simplesmente adoece. Você não cresce. Aí fica pedindo assim, eu vou pedir oração por oração espiritual, né? A área espiritual. Mas você já se analisou, você já realmente viu se realmente você magoou alguém ou se você foi magoado e você também está aqui com a mágoa dentro do coração? Então, essa mensagem do perdão, ela me sacudiu muito. E foram várias vezes que foi confirmado, foi igual eu falei para vocês, foi confirmado para mim o Pai Nosso, que o Pai Nosso ele precisa ser orado e praticado. Só orar simplesmente o Pai Nosso. E, eu vou orar o Pai Nosso hoje porque eu estou com muita preguiça de orar, o Pai Nosso é mais curto. Não, não funciona assim. Você tem que ter zelo com as coisas de Deus e você tem que ter zelo com a sua própria vida. Porque se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Amém? O Pai Nosso é um espelho que toda vez que oramos, Ele nos pergunta, você está disposto a receber o que pede e a dar o que promete? É sério isso aqui. Porque aqui quando você está orando, você está falando, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas dívidas, como, né? Deixa eu olhar aqui, Perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado. Aqui.
perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Eu estou pedindo para ser perdoado e simplesmente estou falando, estou garantindo que eu vou perdoar a outra pessoa. Então é sério. Se a gente não está disposto a perdoar, se o meu orgulho é maior que essa oração aqui, tem alguma coisa séria, né? Tem alguma coisa errada com a gente. Porque eu preciso, quando você vai orar, independente de você orar o Pai Nosso ou não, se você não orar, se você não limpar o seu coração, a sua oração não chega aos céus. Você vai orar, e você vai colocar a culpa em quem? Você vai colocar a culpa em Deus. Nossa, a minha vida está assim, está assada. Por que, Pai, estou passando por tudo isso? Por que você, em vez de questionar Deus, não se questiona? Será que realmente eu estou vivendo de acordo com como Deus quer? Estamos vivendo? Estamos perdoando? Estamos tirando a sujeira de dentro do coração para Deus habitar? Precisamos trazer os nossos irmãos de volta. Jesus, ele está triste. A casa está vazia. Essa casa precisa novamente. Essas pessoas, umas simplesmente foram, na época da pandemia não voltou mais. Outras saíram simplesmente porque foi magoada e está usando a desculpa, o inimigo está usando a desculpa para simplesmente a pessoa não voltar. Nós não vamos permitir que o inimigo faça isso. Porque nós somos servos de Deus e a gente não tem orgulho, nós somos maiores que tudo isso. Nós precisamos liberar o perdão e pedir perdão para aquela pessoa que a gente magoou. Nós somos pecadores, nós não somos perfeitos. Eu não posso usar também que eu sou pecador, eu vou lá magoar alguém. Não funciona dessa forma. Nós somos pecadores porque nós nascemos do pecado. Adão e Eva pecou, nós nos tornamos pecadores. Mas nós não precisamos viver no pecado. Nós precisamos simplesmente... Tem coisas que a gente vai lá e faz. Não vai pecar. A mágoa, eu estou magoando o irmão, não vou magoar. Eu tenho que ver onde eu estou pisando para não magoar ninguém. Porque se você é uma pessoa de coração duro, fecha a boca, assim, fecha, porque simplesmente você não vai magoar o outro, porque o seu orgulho é muito grande, e de lá, eu vou magoar a Rebeca e não vou pedir perdão para a Rebeca? Não funciona assim. A gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter uma regrinha, né? Medir as nossas palavras. Para quê? Porque o irmão não vai para o inferno. Hoje eu fui lá e magoei alguém. E se o irmão morreu? O irmão morre e eu não pedi perdão para o irmão. Eu vou dar conta dessa alma. Porque o irmão, eu lá magoei o irmão não voltou para a igreja porque a Sheila magoou o irmão. Então, por isso que o título da minha mensagem é: não queira para os outros o que você não quer para si. Se você quer o perdão de Deus, você precisa liberar perdão. Amém? Esse coração que eu dei para vocês, ele tem 3 coraçãozinhos dentro. Alguém viu? Só a Júlia, né, Júlia? Só a Júlia. Esse coração tem 3 corações aí dentro. Primeiro você vai pensar o quê? Você está devendo alguma coisa para alguém? Você magoou alguém? Se eu magoei alguém, eu vou colocar o nome nesse coraçãozinho e pedir: Pai, eu magoei a irmã Miriam, Senhor. Vamos lá, vou colocar o nome da irmã Miriam aqui, porque eu preciso orar e preciso também agir. Eu preciso ir lá na irmã Miriam pedir perdão, porque eu magoei a irmã Miriam. Amém? Segundo coração. A gente está vendo aqui muitos bancos vazios, não estamos?
Nós queremos os nossos irmãos de volta. Nós queremos a nossa família de volta que está desviada, que está fora dos caminhos do Senhor. Nós queremos, então a gente precisa, Senhor, Deus sabe o que nós precisamos, mas se nós não abrirmos a boca, Deus não vai agir. Vamos pedir, Senhor, traz de volta, Pai, traz de volta o meu irmão, traz de volta a minha irmã, Senhor, traz de volta. Você vai e coloca o nome da pessoa que você quer de volta aqui na igreja. O Senhor vai honrar a sua fé, não pelo fato do coração, você entendeu? Mas você está colocando ali o desejo do seu coração, você está expressando em algum lugar. Eu vou só orar, eu vou orar hoje, assim, eu trago a minha irmã de volta, e amanhã eu esqueci. Não, são todos os dias você precisa orar para que Deus traga a sua família de volta, amém? Agora o terceiro desejo, esse aí vai ser mais difícil. Que aqui fala assim, ó. Vamos lá. Vou ler o Pai Nosso tudo, tá? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade. Nesse coração aí, você vai colocar o seu desejo, mas que Deus faça a vontade dele, não a sua vontade. Esse aí é o mais desafiador, que você vai colocar o seu desejo, mas que Deus faça a vontade dele. Eu vi uma pregação outro dia de um pastor, que ele estava falando que ele estava orando, a esposa estava doente, orava muito, muito, muito para Deus curar a esposa dele. Mas ele nunca teve coragem de pedir para Deus fazer a vontade dele na vida dela. Qual era o medo dele? Que Deus levasse ela embora. Mas e se não fosse esse o desejo de Deus? Ele não quis arriscar. Ele falou que ele não pedia, ele não conseguia fazer essa parte da oração. Ele pedia para o Senhor, cura minha esposa, cura minha esposa, cura minha esposa. Mas na hora de falar, seja feita a sua vontade, ele não falava. Por isso que muitas coisas nas nossas vidas não se realizam porque nós não depositamos a nossa fé em Deus. Amém? Senhor, assim como Tu me perdoaste, me dá força para perdoar, libertar o meu coração de toda a amargura, restaura o meu relacionamento, que o Teu reino venha também em minhas relações. Amém? Eu espero que eu tenha passado para vocês a mensagem que eu fui sacudida, não vou falar incomodada, que Deus não incomoda, tá? Deus, Ele sacode você para você fazer as coisas que Ele quer. Nós somos servos de Deus. Amém? Glória a Deus. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, te agradeço, Senhor, por essa oportunidade. Pai, eu quero acreditar que eu tenha passado, Senhor, a mensagem ao qual o Senhor me entregou, Senhor. Deus soberano, enquanto, Pai, eu quando falei para o pastor que eu vinha trazer essa mensagem, eu não estava conseguindo dormir de noite, Senhor. Mas eu criei coragem porque o Senhor é comigo, Senhor nosso Deus, o nosso Pai. Te agradeço porque Tu és maravilhoso, Deus. Deus soberano, Deus de amor, de misericórdia. Graças Te dou, Senhor, por esse culto, por essa quarta maravilhosa, por todas as pessoas que veio aqui, Senhor, ouvir da Tua palavra. E que as pessoas que estão em casa também, Senhor, elas possam, Senhor, simplesmente tirar a mágoa do coração, que elas possam esvaziar, para que o Senhor, que venha se encher de Ti. Deus soberano, pedimos a Ti, Senhor, nessa noite, esvazia o nosso coração, Pai. Esvazia, tira toda a mágoa, tira todo o rancor, Senhor. Deus, é assim que eu oro e Te agradeço, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém? Pastor?